la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos inicialmente fazer um destaque aqui nesses dois últimos versos. Vamos inicialmente a hacer un destaque en estos últimos dos versículos. Eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque eu vos dei o exemplo, Porque ejemplo os he dado, para que como eu vos fiz, também façais vós. para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Especificamente, dois termos aqui vamos destacar. Específicamente dos términos aquí que destacaremos. Primeiro, uns aos outros. El primero donde dice los unos a los otros, Final do verso 14. en el final del versículo 14. E o segundo termo no verso 15, E o o segundo- exemplo. Y el segundo ejemplo donde dice la palabra o ejemplo os he dado. Uns aos outros Unos a los otros e o exemplo. y ejemplo. Vamos guardar esses dois termos. Vamos a guardar estos dos términos. Vamos orar uma vez mais. Vamos a orar una vez más. Amado Pai Celestial, Amado Padre Celestial, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. muchas gracias por esta mañana en tu presencia. Louvado seja o Teu santo nome. Alabado sea tu santo nombre. Tua é a glória, Tuya es la gloria, Teu é o reino, tuyo es el reino, Teu é o poder. tuyo es el poder. Por isso te pedimos que passeis entre nós nessa manhã. Por eso te pedimos que te puedas pasear entre nosotros en esta mañana. Fala-nos ao coração. Háblanos al corazón, Confiamo-nos a Ti. nos confiamos a ti. Habilita-nos com a capacitação do Espírito Santo. Habilítanos con la capacitación del Espíritu Santo. Queremos compreender a Tua palavra. Queremos entender tu palabra. Queremos assimilá-la em nossos corações. Queremos asimilarla en nuestros corazones. Guardá-la dentro de nós, Guardarla dentro nuestro, para que produza fruto para Ti mesmo. para que pueda producir fruto para ti mismo. Sê conosco, nós te pedimos. Sé con nosotros, te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus. En el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús. Amén. Meus amados irmãos, mais uma vez retornamos a essa passagem tão maravilhosa. Amados hermanos, nuevamente retornamos a este pasaje tan maravilloso. Aqui está o Senhor e o Mestre, Aquí encontramos al Señor y el Maestro, aos pés dos seus discípulos. a los pies de sus discípulos. Quantas vezes nas Escrituras nós vemos essa expressão, os pés do Senhor? ¿Cuántas veces en la Escritura encontramos esta expresión, los pies del Señor? Muitas vezes. Muchas veces. O Evangelho de Lucas usa essa expressão de modo muito especial. En el Evangelio de Lucas, él usa esta expresión de una manera muy especial. Enquanto o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, En cuanto al Evangelio de Marcos, que tipifica el Evangelio del siervo, por isso as mãos do Senhor são realçadas nesse Evangelho, por eso las manos del Señor son resaltadas en este Evangelio, assim como diz o Salmo 132. así como dice el Salmo 132. Os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores. Los ojos de los siervos están atentos a las manos de su Señor. Então, no Evangelho do servo, que é o Evangelho de Marcos, Entonces, en el Evangelio del siervo, que es el Evangelio de Marcos, nós temos a ênfase nas mãos do nosso Senhor Jesus. nosotros encontramos el énfasis en las manos de nuestro Señor É muito Jesús. interessante você estudar esse Evangelho com isso em mente. Y es muy interesante que usted estudie este Evangelio con esto en mente. As benditas mãos do nosso Senhor Jesus, Las benditas manos de nuestro Señor Jesús, cheias de compaixão. llenas de compasión. Os toques do Senhor Jesus naquelas pessoas que chegavam a Ele. Los toques de nuestro Señor Jesús en aquellas personas que se acercaban a Él. Todos os gestos, toques, olhares do nosso Senhor Jesus Todos los gestos, las miradas, los toques de nuestro Señor Jesús são tão maravilhosamente especiais. y son tan maravillosamente especiales. E não poderia ser diferente.
Y no podría ser de otra manera. São os toques de Deus, Son los toques de Dios. os gestos de Deus, Son los gestos de Dios. as miradas de Deus. Las miradas de Dios. Porque Ele é o verbo que se fez carne. Porque Él es el verbo que se ha hecho carne. Então a ênfase de Marcos é nas mãos do Senhor. Entonces el énfasis de Marcos son las manos del Porque Ele é Señor. o servo perfeito. Porque Él es el siervo perfecto. Mas a ênfase de Lucas está nos pés do Senhor. Pero el énfasis de Lucas está en los pies de nuestro Señor. Porque Ele é o homem perfeito. Porque Él es el hombre perfecto. Então Lucas destaca os caminhos deste homem perfeito. Entonces Lucas destaca los caminos de este hombre perfecto. Esses pés que tocaram essa terra. Estos pies que han tocado esta tierra. Pés santos Pies santos. em uma terra imunda. En una tierra contaminada. Pés que andaram por essas veredas. Pies que anduvieron por estas veredas. Os pés do homem segundo o coração de Deus. Los pies de aquel hombre según el corazón de Dios. Então há relatos exclusivos de Lucas, Entonces encontramos relatos exclusivos que son de Lucas, dentre os outros evangelistas, de entre los otros evangelistas, enfatizando os pés do nosso Senhor. enfatizando los pies de nuestro Señor. Pense sobre isso. Piensen sobre esto. Quando Lucas registra a cura do endemoniado gadareno, Cuando, por ejemplo, Lucas registra la cura de aquel endemoniado gadareno, é apenas Lucas quem diz assim, solamente Lucas dice así, que ele foi não apenas encontrado são e vestido, que él no solamente fue encontrado sano y vestido, mas assentado aos pés de Jesus. sino que también estaba sentado a los pies de Jesús. Os outros evangelistas não registram assim, Los otros evangelistas no registran esto, mas Lucas coloca essa ênfase nos pés do Senhor Jesus. pero Lucas registra este énfasis en los pies del Señor Jesús. Você se lembra quando o Senhor está ressuscitado? ¿Recuerdan cuando el Señor está resucitado? Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24, Lucas registra assim: Lucas registra así: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. contemplad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Então, essa é a ênfase desse evangelista. Entonces, este es el énfasis de este evangelista. O que nós estamos vendo aqui nesse texto do Evangelho de João? ¿Y qué estamos viendo aquí en este texto del Evangelio de Juan? O contrário. Lo contrario. O Mestre e o Senhor. El Maestro y el Señor. Ele é quem está aos pés dos seus discípulos. Él es el que se encuentra a los pies de sus discípulos. E essa é uma cena única, Y esta es una escena única, uma cena maravilhosa. una escena maravillosa. Porque aquele que é o Senhor dos senhores Porque aquel que es el Señor de los e señores todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. y todas las cosas las ha sujeto debajo de sus pies. Antes que ele complete a sua obra no Calvário, Antes que Él complete su obra en el Calvario, ressuscite e seja ascenso ao trono da majestade. resucite y ascienda al trono de la majestad. Então ali ele aguarda que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Entonces Él hoy está guardando que sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. Mas enquanto ele peregrinava nessa terra, Pero en cuanto Él peregrinaba por esta tierra, ele ainda não havia assumido o trono da majestade nos céus. Él aún no había asumido el trono de la majestad en los cielos. Então onde nós o vemos? Entonces, ¿dónde lo vemos? Não em um trono de glória, No en un trono de em gloria, um trono de reis, no en tronos de reyes, mas nós o vemos aos pés dos seus discípulos. sino que lo encontramos a los pies de sus discípulos. Essa é a figura mais linda sobre a humildade do nosso Senhor Jesus. Y esta es la figura más hermosa de la humildad de nuestro Señor Jesús. Para que ele veio? ¿Para qué vino? Não veio para ser servido, No vino para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Então essa é a cena que temos aqui em João capítulo 13. Entonces, esta escena encontramos aquí en el capítulo 13. Por isso, meus irmãos, é inesgotável a nossa meditação nessa cena. Por eso, hermanos, es inagotable nuestra meditación en esta escena. Cada movimento do Senhor Cada movimiento de nuestro e Señor. as palavras que ele disse aqui. Y las palabras que Él dijo aquí. E como lembramos ontem, quando ele conclui esse lava-pés, Y cuando recordamos ayer, cuando Él termina este lavapiés, ali estava Judas, o ladrão e traidor. ahí estaba también Judas, el ladrón y el traidor. Mas o Senhor não fez nenhuma distinção entre os seus discípulos. Pero Él no hizo ninguna diferencia entre sus discípulos. Ele lavou os pés de Judas. Él lavó los pies de Judas. E de alguma maneira podemos compreender Y de alguna manera podemos entender que aquela foi como a gota d'água para que Judas tomasse a sua decisão.
que esa escena fue como la última gota de agua para que Judas tomase su decisión. Porque nós sabemos que Judas, em especial, tinha uma expectativa messiânica equivocada. Porque sabemos que especialmente Judas tenía una expectativa mesiánica equivocada. Ele esperava que o Senhor fosse um outro tipo de Senhor. Él esperaba que su Señor sea otro tipo de Señor. Um Senhor dominante e conquistador, Un Señor dominante y conquistador. que trouxesse a libertação a eles como nação. Y que pudiera traer la libertación como nación. Então, quando Judas vê aquele Senhor aos pés dos seus discípulos, Entonces cuando Judas ve a su Señor a los pies de sus discípulos, então aquela atitude foi para ele insuportável. esta actitud para él fue insoportable. Então, nosso Senhor serve aquele bocado de honra a Judas naquela Páscoa, Entonces él sirve a Judas en aquella Pascua ese bocado de honra, honrando o caminho da cruz, honrando el camino de la cruz, honrando o cálice que o Pai lhe deu. honrando la copa que el Padre le había dado. E esse cálice é a cruz. Y esta copa es la cruz. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? ¿No beberé yo la copa que el Padre me ha dado? Então João vai registrar assim, Entonces Juan va a registrar así, que quando o Senhor entregou a ele aquele bocado molhado, que cuando el Señor entrega a él ese bocado mojado, ele logo saiu. él rápidamente salió. Então João resume isso em uma frase: Entonces Juan resume esto en una frase, e era noite. y ya era de noche. João escreve isso mais de 60 anos depois do acontecimento. Juan describe esto de 60 años después de lo ocurrido, Mas a sua memória é tão viva. pero su memoria estaba tan viva. E por quê? ¿Por qué? Porque onde há amor, há memória. Porque donde hay amor hay memoria. João guardou em seu coração Juan guardó en su corazón cada passo do nosso Senhor Jesus. cada paso de nuestro Señor Jesús. João capítulo 10. En Juan capítulo 10 Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ponto. Punto. Era inverno. Era invierno. Como João se lembra disso? ¿Cómo es que Juan recordó esto? E Jesus passeava no pórtico chamado de Salomão. Y Jesús se paseaba por el pórtico llamado Salomón. Então João se lembra qual festa que estava sendo celebrada. Entonces encontramos que Juan se acordaba cuál era la fiesta que se celebraba. Ele se lembra da estação do ano. Él también recordaba la estación del año. Era inverno. Era invierno. E ele se recordava do que o Senhor estava fazendo ali, Y él también recordaba lo que el Señor estaba haciendo allí, passeando pelo pórtico de Salomão. paseándose por el pórtico de Salomón. Onde há amor, há memória. Donde hay amor, hay memoria. Então, quando ele escreve esse relato da Páscoa, Entonces, cuando él describe este relato de la Pascua, ele é o único que descreve assim. él es el único que describe así. E Judas saiu, Y Judas salió, e era noite. y ya era de noche. Uma escura noite se iniciou aqui, Y una oscura noche comenzó aquí, porque a partir dessa hora, tarde da noite, porque a partir de esa hora tan tardía de la noche, para onde o Senhor vai? ¿hacia dónde iría el Señor? Para o Getsêmani, Hacia el Getsemaní, pela madrugada. de madrugada, E ele iria orar a sós, y él iría a orar solo, pedindo aos seus discípulos que ficassem ali afastados, pidiendo que sus discípulos queden un poco más apartados, mas que estivessem com ele em vigia e oração, pero que también estuviesen con él en vigilia y en oración, porque ele é homem. porque él era un hombre. Ele não é um semideus. Él no era un semidios, Ele não é um super-homem. él no era un superhombre, Ele é homem. él es un hombre. Então ele se afasta um pouco deles Entonces él se aparta un poco de e ellos diz: fiquem aqui e vigiem comigo. y les dice, quédense aquí y vigilen conmigo. Por quê? ¿Por qué? Angustiada está a minha alma até a morte. Porque angustiada está mi alma hasta la muerte. E que direi eu? ¿Y qué diré yo? Pai, livra-me dessa hora. Padre, líbrame de esta hora, Mas precisamente para essa hora eu vim. pero justamente para esta hora yo he venido. Pai, glorifica o teu nome. Padre, glorifica tu nombre. Isso, João capítulo 12. Eso está en Juan 12. Então uma voz do céu Entonces una voz del cielo diz assim: dijo así, eu já o glorifiquei yo ya lo glorifiqué e ainda o glorificarei. y aún lo glorificaré.
Meus amados irmãos, Amados hermanos, quão maravilhosa foi a jornada desse homem, Jesus de Nazaré. cuán maravillosa fue la jornada de este hombre Jesús de Nazaret. Ele é Deus Él es Dios e viveu como homem, y Él vivió como hombre, varão aprovado por Deus. varón aprobado por Dios. O homem que Deus sempre buscou, mas nunca encontrou. El hombre que Dios siempre buscó, pero nunca encontró. Não encontrou em Enoque, No encontró en Enoc, nem em Noé, tampoco en Noé, nem em Elias, ni en Elías, nem em José, ni en José, nem em Davi, ni en David, nem em Salomão, ni en Salomón, nem em nenhum dos profetas. y en ninguno de los profetas. Este é o meu filho amado, Este es mi Hijo amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. en el cual tengo complacencia. Agora esse Senhor e Mestre, Ahora este Señor y Maestro ele está curvado aos pés dos seus discípulos. está curvado a los pies de sus discípulos. Então ele usa essa expressão que nós destacamos. Y Él usa aquella expresión que hemos destacado. Eu vos dei o exemplo. Yo os he dado ejemplo. Abra, por favor, na primeira epístola de Pedro, Abran por favor en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. en el capítulo 2, Vamos ler desde o verso 18. a partir del versículo 18. Nossa ênfase para esses dias é exatamente o serviço na casa de Deus. Nuestro énfasis para estos días es justamente el servicio en la casa de Dios. Preste atenção nessa porção. Presten atención en esta porción. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18. el versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Agora vamos colocar bastante atenção aqui. Ahora vamos a colocar bastante atención aquí. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Note uma vez mais a palavra exemplo. Vean nuevamente la palabra ejemplo, O mesmo que vimos em João 13. lo mismo que hemos visto en Juan 13. Eu vos dei o exemplo, Yo os he dado ejemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. para como yo he hecho, ustedes también hagan. E aqui em Pedro, Y aquí en Pedro, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, O qual não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. quien cuando le maldecían no respondía con maldición, Quando maltratado, não fazia ameaças, cuando padecía no amenazaba, mas entregava-se àquele que julga retamente, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por Para que- suas chagas fostes sarados. para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Interessante nessa passagem quando nós unimos o termo exemplo com essa figura das ovelhas que é mencionado aí. Es interesante en este pasaje cuando nosotros unimos la palabra ejemplo con las ovejas mencionadas aquí. Não há dúvida que Pedro tem em mente o pano de fundo de Isaías 53. No hay duda que Pedro tiene como en su mente, como telón de fondo, Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas.
Todos nosotros andábamos descarriados como ovejas. Cada se desviava pelo caminho. Cada uno se desviaba por su propio camino. Mas ele, o Senhor, fez cair sobre o Cordeiro Pero Él, el Señor, hizo caer sobre el Cordero a iniquidade de nós todos. la iniquidad de todos nosotros. Então, esse é o pano de fundo de Pedro aqui. Entonces, este es el telón de fondo de Pedro aquí. Vós vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, aquele que coloca no colo, nos seus braços. Pastor es aquel que coloca en sus brazos. E bispo é um supervisor. Y obispo es alguien que supervisiona. Em que sentido esses dois termos são usados aqui? ¿Y en qué sentido estos dos términos son usados aquí? A chave está na palavra exemplo. La clave está en la palabra ejemplo. E a ideia desse termo aí é o seguinte: Y la idea de este término aquí es la siguiente. uma cartilha para uma criança aprender as letras. Es como si un niño está aprendiendo las letras en un cuaderno. Então, por exemplo, naquele caderno ele tem a letra A pontilhada. Y él tiene, por ejemplo, en ese cuaderno, la letra A con algunos puntitos para que él marque. Então ele vai tomar o seu lápis e vai unir os pontos. Entonces él va a agarrar su lápiz y va a comenzar a unir aquellos puntos. E vai aprender a fazer a letra A. Y va a aprender a hacer la letra A. E assim é com todas elas. Y así también con todas ellas. O Senhor nos deu a cartilha ou manual, El Señor nos ha dado la cartilla o el manual, o exemplo, el ejemplo, para que nós sigamos os seus passos. para que nosotros podamos seguir sus pasos. Agora, como nós podemos fazer isso? Pero ahora, ¿cómo podemos hacer esto? O que foi que nós vimos ontem pela noite? ¿Qué hemos visto ayer por la noche? Qual é a capacidade que nós temos em nós para sermos como o Senhor? ¿Cuál es la capacidad que tenemos en nosotros mismos para ser como nuestro Señor? Mesmo sendo regenerados, Aún siendo regenerados, habitados pelo Espírito Santo, habitados por el Espíritu Santo. ainda há tanto em nós que carece de transformação. Aún hay tanto en nosotros que necesita transformación. Por isso Pedro coloca essa ênfase aí. Por eso Pedro coloca este énfasis aquí. Cada na linguagem de Isaías, cada se desviava pelo caminho. En el lenguaje de Isaías, cada uno se desviaba por el camino. Ovelhas desgarradas. Eran aquellas ovejas descarriadas. Mas agora vos convertestes. Pero ahora habéis vuelto. O que é uma conversão? ¿Qué significa una conversión? Estamos indo por um caminho, Que estamos yendo por un camino, então tomamos um outro caminho. entonces nosotros tomamos otro camino. E nos convertemos a quem? Y nos convertimos a quién. A pergunta não é nos convertemos a quê? La pregunta no es, ¿nos convertimos a qué? Porque o evangelho não é uma filosofia, Porque el Evangelio no es una filosofía, não é uma ideologia. no es una O ideología. evangelho é uma pessoa viva. El Evangelio es una persona viva. É o próprio Senhor Jesus. Es el propio Señor Jesús. Então nós nos convertemos a uma pessoa Entonces nosotros nos convertimos a una persona e não a uma causa. y no a una causa. Então vos convertestes ao pastor Entonces nos hemos convertido al pastor e ao bispo das nossas y almas. al obispo de vuestras almas. Que figura mais linda é essa? Qué figura hermosa es esta. Então é ele que toma as nossas mãos, Entonces Él es aquel que toma nuestras manos, assim como os professores fazem com os seus alunos pequenos, suas crianças. así como los maestros hacen con sus alumnos pequeños, los niños. Ou os papais e mamães fazem com seus filhos. O también los padres y las madres hacen con sus niños. Você não vai entregar uma cartilha, um modelo a ele e pedir que ele faça sozinho. Usted no le va a pedir que le entregar un cuaderno a él, una cartilla y que él haga solo. Então você coloca suas mãos na mão dele, Entonces usted coloca sus manos arriba de las manos de él. mas ele segura o lápis. Pero él es el que agarra el lápiz. Então ele toma o lápis Él agarra el e lápiz você segura nas mãos dele. y usted le agarra las manos a él. Então vamos fazer juntos. Y vamos a hacer juntos. Assim é com o nosso Senhor Jesus. Así es también con nuestro Señor Jesús. Ele não fará por nós, Él lo va a hacer por nosotros. mas nós não podemos fazer sozinho. Pero también nosotros no podemos hacer solos. Então o que é que ele nos oferece? Entonces, ¿qué nos ofrece el Señor? Mantenha suas mãos junto com as minhas. Mantenga sus manos junto a las mías.
permanecei em mim, permaneced en mí, eu permanecerei em vós. y yo permaneceré en vosotros. Sem mim nada podeis fazer. Porque sin mí nada podéis hacer. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, quanta provisão nós temos. cuánta provisión tenemos. Por que nós não nos valemos mais dessas provisões? ¿Y por qué nosotros no tomamos más estas provisiones? Porque nós somos obstinados, Porque nosotros somos obstinados, como ovelhas desgarradas, como estas ovejas descarriadas, e queremos seguir o nosso caminho. y queremos seguir por nuestro propio camino. Você sabe que aquele Salmo 23 é chamado, ou deveria ser chamado, de o Salmo da Ovelha. ¿Usted sabía que aquel Salmo 23 debería ser llamado en realidad del Salmo de la oveja? Porque o Salmo 22 é o Salmo do pastor. Porque el Salmo 22 es el Salmo del pastor. O que diz o Salmo 22? ¿Qué dice el Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Então, esse é o Salmo do pastor. Entonces, este es el Salmo del O pastor. pastor que está se entregando pelas suas ovelhas. El pastor que se está entregando por sus ovejas. E o Salmo 23, quem fala? Y en el Salmo 23, ¿quién habla? Não é o pastor. No es el pastor, É a ovelha quem fala. es la oveja que está hablando. E ela diz, o Senhor é o meu pastor. Y ella dice, el Señor es mi pastor E nada me y faltará. nada me faltará. Nós podemos imaginar uma cena aí. Y podemos imaginar una escena Uma ovelha colocando a sua cabeça ali na cerca. cuando una oveja, por ejemplo, coloca su cabeza en esa cerca Ela está dentro de um redil, ou de um curral específico. y ella está dentro de un redil o corral específico. E ela tem um pastor. Y ella tiene un pastor, Mas ela vê outras ovelhas de outros pastores. pero ella está viendo a otras ovejas de otros pastores. Então ela coloca a sua cabeça ali. Entonces ella saca la cabeza afuera E ela fala para as outras y ovelhas, les habla a las otras que ovejas tem outros que pastores. tienen otros pastores. O que ela tem a dizer? ¿Y qué les dice? O Senhor é o meu pastor. El Señor es mi pastor E nada me faltará. y nada me faltará. Que coisa maravilhosa. Qué maravilloso es. Nós temos um único pastor. Nosotros tenemos un único pastor Porque há um único rebanho. porque hay un único E rebaño. o que nós temos que dizer a respeito dele? ¿Y qué tenemos que decir respecto de Para él? todas as outras ovelhas. Para todas las otras O ovejas. Senhor é o meu pastor. El Señor es mi pastor Nada me faltará. y nada me faltará. O texto hebraico literal é assim. El texto hebreo literal es así. O Senhor é meu pastor. El Señor es mi E pastor não tenho necessidade de nada. y no tengo necesidad de nada. Por quê? ¿Por qué? Porque o pastor supre todas as necessidades. Porque el pastor suple todas las necesidades. Então, se eu tenho pastor, Entonces, si yo tengo a este pastor, eu não tenho necessidade. yo no tengo necesidades. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Então, esse é o exemplo que Pedro está citando aí. Entonces, este es el ejemplo que Pedro está citando aquí. Estávamos desgarrados. Estábamos descarriados, Agora nos convertemos ao pastor pero ahora nos hemos convertido al pastor e ao bispo das nossas y almas. al obispo de vuestras almas. Então, lembre-se que o bispo é o episcopos no grego, Obispo significa episcopo en griego, que fala de um supervisor. que nos dice respecto a un supervisor. Epi, Epi, sobre. Scopo, Scopo, visão. visión. Supervisor. Supervisión. Ou seja, cada passo dessas ovelhas, O sea, está supervisionando cada paso de estas ovejas. cada pensamento dela, Cada pensamiento de ellas. cada palavra dela. Cada palabra de ellas. Ele é o bispo das nossas almas. Él es el obispo de nuestras almas. Não há nenhum povo que tenha um bispo assim. No hay ningún pueblo que tenga un obispo así. Só a igreja. Solamente la iglesia. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então, quando voltamos a essa palavra exemplo, Entonces, cuando volvemos a la palabra ejemplo, nosso Senhor nos diz que Ele nos deixou o caminho traçado, marcado. nuestro Señor nos dice que Él nos ha dejado el camino marcado. E qual é então a nossa responsabilidade? Entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? Novamente, Novamente. mantermos nossas mãos na dele, Mantener nuestras manos con las de Él, para que então possamos ser supridos pelo seu próprio vigor, para que podamos ser suplidos por su propio vigor, o poder da vida ressurreta do nosso Senhor. el poder de la vida resurrecta de nuestro O que nós Señor. não somos, Ele é. Lo que nosotros no somos, Él es. O que nós não temos, Ele tem. Lo que nosotros no tenemos, Él tiene. O que nós não podemos, Ele pode. Lo que nosotros no podemos, Él puede. Porque quem somos nós? Porque ¿quién somos Nós nosotros? não somos. Nosotros no somos. Nós não temos. Nosotros no E tenemos. nós não podemos. Y nosotros no E podemos. quem é Ele? ¿Y quién es Él? Ele é aquele que é.
Él es aquel que es. Ele é aquele que tem, Él es aquel que Ele é aquele tiene. que pode. Él es aquel que Que o puede. Senhor nos ajude a permanecer Y nele. que el Señor nos ayude a permanecer. Então eu vos dei o exemplo. Entonces os he dado ejemplo. Então vamos dar um passo mais. Vamos a dar un paso más. Eu gostaria, com a ajuda do Senhor, de ser profundamente didático nessa manhã, Me gustaría con la ayuda del Señor ser un poquito más didáctico en esta mañana, depois dessa introdução que fizemos. después de esta introducción que hemos hecho. Então vamos buscar no Novo Testamento várias menções, Entonces vamos a buscar en el Nuevo Testamento varias menciones, pelo menos 15 menções. por lo menos 15 menciones. Certamente não terminaremos nessa manhã. Seguramente no vamos a poder terminar en esta mañana, Vamos ver até onde podemos ir. pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Pelo menos 15 menções no Novo Testamento Y encontramos 15 menciones en el Nuevo Testamento que vão nos falar dessa relação uns com os outros. que nos van a hablar de esta relación unos con otros. Então, nosso Senhor Jesus disse: Por ejemplo, nuestro Señor Jesús ha dicho, Eu vos dei o exemplo. yo os he dado ejemplo, João 13. en Juan 13, Para que, como eu fiz, façais vós também. para que como yo he hecho, ustedes también hagáis. E o que ele fez? ¿Y qué hizo? Ele deu a eles a mais sublime e profunda demonstração de serviço. Él les ha dado a ellos la más sublime y profunda demostración de servicio. Imagine se nós tivéssemos essa cena entre nós nessa manhã. Imagínense si nosotros estábamos aquí y contemplamos al Señor de esa manera. Estou certo que alguns de nós teriam vergonha de tirar os seus sapatos. Yo estoy seguro que algunos de nosotros tendrían vergüenza de sacarse sus zapatos, Para que uns e outros, lavasse os pés dos outros. para que uno lavase los pies del otro. Não é assim? ¿Es así? Imagine o nosso Senhor Imagínense a nuestro Señor, aos pés dos seus discípulos, a los pies de sus discípulos, ensinando serviço. enseñándoles servicio. Então vamos examinar um pouco essas menções. Entonces vamos a escuadrinar un poco estas Que o menciones Senhor siga conosco nesse caminho. y que el Señor nos ayude en este camino. O primeiro deles, Romanos, capítulo 1, versículo 12. El primero de ellos, Romanos capítulo 1, versículo 12. 1, versículo 12. Todas as menções que vamos ler, Todas estas menciones que leeremos, elas têm uma chave ellas tienen una clave para que você faça o seu próprio estudo. para que usted pueda hacer su propio estudio. A chave é uma palavrinha grega, Y la clave se encuentra en una palabra griega alelon. que significa alelón. Em português ou em espanhol significa Tanto en portugués como en español significa reciprocamente, recíprocamente ou mutuamente, o mutuamente ou uns aos outros. o unos a los otros. A mesma coisa. La misma cosa. Então essa mesma palavra é traduzida dessas três formas no Novo Testamento. Entonces esta misma palabra es colocada de tres maneras en el Nuevo Testamento. Então vamos repetir aqui. Vamos a repetir. A ideia é reciprocamente, La idea es recíprocamente ou mutuamente, o mutuamente ou uns aos outros. o unos con los otros. É uma palavra simples. Es una palabra simple Ela aparece em torno de 110 vezes no Novo Testamento. y ella ocurre más en torno de 110 veces en el Nuevo Testamento. Em si mesma não há nada de especial nela. Y en sí misma no hay nada de especial en É ella. uma palavra que diz respeito a interrelacionamento, Y es una palabra que nos habla de la interrelación, uns com os outros. unos con los otros. Então nós vamos tomar apenas 15 menções Entonces vamos a solamente ver 15 menciones para sermos ajudados nessa questão do serviço mútuo. para poder ser ayudados en la cuestión del servicio mutuo. Então vamos começar com Romanos capítulo 1, verso 12. Entonces vamos a comenzar con Romanos 1:12. Paulo inicia essa epístola assim. Pablo comienza esta epístola así. Vamos ler o verso 11 também. Vamos a ver el versículo 11 Porque también. muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. E então ele diz: Entonces él dice, Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está vendo as palavras citadas aí? ¿Están viendo estas palabras citadas aquí? Então, o primeiro destaque que gostaria de fazer aqui. El primer destaque que debemos hacer aquí, No nosso serviço uns aos outros, en nuestro servicio de los unos con los nós otros, fomos chamados para nos consolar ou nos confortar nosotros fuimos llamados para consolarnos o confortarnos pela nossa fé mútua. por la fe que nos es común. Vamos tentar entender isso.
Y vamos a intentar entender no esto. corpo de Cristo, En el cuerpo de Cristo foi repartida conosco uma fé comum. ha sido repartida hacia todos nosotros una fe que nos es común. Todos nós cremos no único Senhor, Todos nosotros creemos en un único no Señor, único Deus, en un único Dios, no único batismo, en un único no bautismo, único Espírito, en un único Espíritu, como diz Paulo em Efésios capítulo 4. como dice Pablo en Efesios 4. Essa é a nossa fé mútua. Esta es nuestra fe mutua. Mas há um sentido além deste que citamos aqui. Pero encontramos un sentido más de este que hemos citado aquí. Não apenas os elementos que fazem parte da nossa confissão de fé. No solamente los elementos que hacen parte de nuestra confesión de fe. Essa é a nossa fé comum. Esta es nuestra fe común. Mas o que Paulo está dizendo aqui vai além disso. Pero lo que Pablo dice aquí va más allá de esto. Ele está dizendo que deseja estar com eles Él está diciendo aquí que desea estar con ellos para repartir algum dom espiritual. para poder comunicar algún don espiritual. Você está vendo que ele não está falando dos fundamentos da fé? Ustedes ven que él no está diciendo de los fundamentos de la fe. Ele está falando de estar com eles para repartir algum dom espiritual, Él está diciendo que él quería estar con ellos para poder comunicar algún don espiritual para que então mutuamente sejam confortados. a fin de que seáis mutuamente confirmados. Paulo seja confortado por eles Donde dice que Pablo pueda ser mutuamente confortado por ellos e Paulo possa confortá-lo. y también que Pablo pudiera O confortarlos. que nós estamos aprendendo aqui sobre serviço? ¿Y qué estamos aprendiendo aquí sobre el servicio? Uma preciosa lição. Una preciosa lección. A confiança que cada dos servos do Senhor, servos e servas, tem nele, La confianza que siervos y siervas tienen en él são um objeto de conforto para os seus conservos. son un objeto de conforto para sus consiervos. Meus amados irmãos, isso é tão significativo. Amados hermanos, esto significa tanto. Quantas vezes nos aproximamos uns dos outros tão débeis? ¿Cuántas veces nos aproximamos los unos a los otros de una manera débil? Algumas vezes com provações difíceis, A veces con pruebas tan difíciles, perdas afetivas, con pérdidas de afectos, perdas materiais que sejam, pérdidas materiales que tengamos, lutas interiores, luchas interiores, lutas exteriores, luchas exteriores, e nós nos aproximamos uns dos outros. y nosotros nos acercamos los unos a los otros. E o que nós temos ali? ¿Y qué encontramos allí? Conforto pela nossa fé mútua. Un conforto por la fe A mutua, confiança de um irmão la confianza de un hermano no Senhor, en el Señor, trazendo para outro irmão trayendo a otro hermano consolo no Senhor. consuelo en el Señor. Só nós temos esse maravilhoso privilégio. Solamente nosotros tenemos este maravilloso privilegio. Na verdade, eu nem sei como explicar isso. En realidad no sé cómo explicar esto, Porque a fé de um, ela não se transporta para outro. porque la fe de uno no se transporta hacia el A otro. confiança de um não se transporta para outro. La confianza que uno tiene no se transporta hacia el otro, Porque isso é muito pessoal. porque esto es algo personal. Mas uma coisa é verdade. Pero una cosa es verdadera. Penso que esse mesmo Espírito que habita em um e habita em outro, Pienso que este mismo espíritu que habita en uno y habita en el de otro, alguma maneira ele transmite de um para outro de alguna manera él transmite de uno hacia el otro aquela confiança. esa confianza. Por exemplo, Por ejemplo, Gálatas 5, Paulo escreve assim. en Gálatas 5 Pablo escribe así. Ele faz menção da fé que atua pelo amor. Él menciona la fe que obra por el amor. Você já encontrou esse verso em Gálatas 5? Usted ya ha encontrado este versículo en Gálatas 5. Paulo diz assim: Pablo dice así, porque em Cristo, porque en Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene algún valor, mas a fé que atua pelo amor. sino la fe que obra por el amor. Como você explicaria isso? ¿Cómo usted puede explicar esto? Fé que atua pelo amor. La fe que obra por el amor. Se nós amamos uns aos outros, Si nosotros nos amamos los unos a los então otros, entre nós há uma fé que atua pelo amor. entonces encontramos una fe que actúa, obra por el amor. E você sabe que essa palavra fé na língua original, Usted sabe que esta palabra fe en la lengua ela original, diz respeito a algumas coisas. ella nos dice respecto a algo, algunas cosas. Não apenas aquela fé, então, que é um depósito
que foi dado aos santos. No solamente aquella fe que es un depósito que ha sido dada a los santos. Judas, na sua epístola, menciona essa fé. Judas, por ejemplo, menciona esta fe en su epístola. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. La fe que de una vez por todas ha sido dada a los santos. São os fundamentos da nossa fé. Son los fundamentos de O nuestra conteúdo fe. da nossa fé. El contenido de nuestra A fe. substância da nossa fé. La sustancia de nuestra A fe. pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. La persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Então esse é o que Paulo chama de o bom depósito. Entonces, esto es lo que Pablo dice respecto al buen depósito. Guarda o bom depósito da fé. Guarda el buen depósito de la fe. Mas não é sobre ele que nós estamos falando agora. Pero en este momento no estamos hablando de ese buen depósito. Nós estamos falando sobre fé no sentido de confiança. Estamos hablando de fe en el sentido de confianza. E também há um terceiro sentido para esse termo. Y también encontramos un tercer sentido para este término. Fé no sentido de fidelidade. Fe en el sentido de fidelidad. Você está vendo? 3 sentidos. ¿Ven estos tres sentidos? O depósito da fé, El depósito de la a fe, confiança da fé la confianza de la e fe a fidelidade da fé. y la fidelidad de la fe. São 3 sentidos. Son tres sentidos. Então Paulo está dizendo que ele iria se confortar junto com os romanos, Entonces Pablo está diciendo aquí que él se iba a confortar junto a los romanos, repartindo algum dom espiritual repartiendo algún don espiritual para que eles fossem confirmados para que ellos pudieran ser confirmados e consolados. y también consolados. Então que coisa maravilhosa é essa? Entonces, ¿cuán maravilloso es esto? Por isso nós não podemos deixar o congregar no corpo de Por Cristo. eso no podemos dejar de congregarnos en el Por cuerpo de Cristo vivermos uma vida unida. y vivir una vida unida. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Nosotros somos totalmente dependientes los unos a los otros. Então, o Espírito Santo transmite a confiança de um ao coração do outro, Entonces el Espíritu Santo comunica la confianza de uno hacia el otro, em termos de sentimento, en términos de de sentimiento, percepção. de percepción. A confiança de um fortalece a fraqueza de outro. La confianza de uno fortalece la fragilidad o debilidad del otro. Então, compartilhando a fé mútua. Entonces, compartiendo la fe que nos es común. Sabe, irmãos, para tristeza e muitas vezes para vergonha nossa, Saben, hermanos, para tristeza y vergüenza nuestra, muitas vezes nós nos ajuntamos, seja em pequeninos grupos muchas ou veces não, cuando nos juntamos en pequeños grupos o no, nós nos ajuntamos para debates teológicos. nosotros a veces nos juntamos para hacer debates O que teológicos. você pensa sobre aquele ponto, sobre o outro ponto, sobre o terceiro ponto? ¿Qué piensas tú respecto a este punto, respecto al otro? Como será isso e como será aquilo? ¿Cómo será esto o aquello? Debates teológicos infindáveis. Y son debates teológicos inagotables, Enquanto nós devíamos nos colocar juntos en cuanto nosotros deberíamos colocarnos juntos para repartirmos a nossa fé mútua, para poder repartirnos esa fe a mutua, nossa confiança mútua no nuestra Senhor. confianza mutua en el Señor. Porque, meus amados irmãos, todos nós estamos imersos em lutas. Porque, amados hermanos, todos nosotros estamos sumergidos en luchas. A nossa vida cristã é desafiadora Nuestra vida cristiana es muy desafiante em todos os aspectos. en todos los aspectos, Na família, na sociedade, no ambiente de trabalho. en la familia, en la sociedad, en el ambiente del trabajo. Então, o que nós precisamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Debates teológicos sem fim? Debates teológicos sin fin. Ou precisamos ser fortalecidos mediante a confiança mútua? O Fortalecidos. necesitamos ser fortalecidos en la confianza mutua. É isso que nós precisamos. Esto es lo que necesitamos. Então, isso é o que diz Paulo em Romanos 1, 11 e 12. Entonces, es esto lo que Pablo dice en Romanos 11 y 12. Capítulo 1, versos 11 e 12. En el capítulo 1, 11 y 12. Vamos para o capítulo 12 de Romanos. Vamos hacia el capítulo 12 de Romanos. Dentre as 15 menções que procuraremos abordar, Dentro de las 15 menciones que abordaremos, 7 delas estão em Romanos. 7 de ellas se encuentran en Romanos. Veja a importância dessa epístola. Vean la importancia de esta epístola. A segunda menção, então, em Romanos 12. En la segunda mención se encuentra entonces en Romanos 12. Veja esse lindo verso. Vean este hermoso versículo. Assim também nós. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Então, nosso destaque está nesse termo, uns
e outros, Entonces podemos destacar en este término unos de los otros, que já citamos no início. que ya hemos citado al comienzo. Então, Paulo está mencionando aqui a nossa interdependência espiritual no corpo de Cristo. Entonces Pablo está mencionando aquí nuestra Dependência. interdependencia los unos de los otros. No corpo de Cristo nós somos interdependentes. En el cuerpo de Cristo nosotros somos interdependientes. Porque nós não somos apenas membros de Cristo, Porque no solamente somos miembros de Cristo, mas somos membros uns dos outros. sino que también somos miembros los unos de los otros. Corpo. Un cuerpo. Então, essa é a segunda menção. Entonces esta es la segunda mención, Muitas implicações que nós não traremos agora. que tiene muchas implicaciones que no abordaremos ahora. Porque se houver tempo, posteriormente, Porque si hay un tiempo después, nós vamos buscar examinar Romanos 12 com mais cuidado. vamos a tratar de escudriñar un poquito más Romanos 12 con mucho cuidado. O tema desse capítulo El tema de este capítulo é consagração, serviço e relacionamento. es consagración, servicio y relacionamiento. Veja isso. Vean esto. 3 temas importantíssimos. 3 temas importantísimos. Consagração, serviço e relacionamento. Consagración, servicio y relacionamiento. Então, por enquanto, vamos ficar apenas com esse termo, membros uns dos outros. Entonces, por ahora vamos a quedarnos con este término, miembros los unos de los otros. Esse também é um assunto de 1 Coríntios 12, Y este también es el asunto de 1 de Corintios 12, que, se o Senhor permitir, veremos posteriormente. que si el Señor permite veremos posteriormente. Vamos para a terceira menção. Vamos a hacer la tercera mención. Aí mesmo, em Romanos 12, versículos 9 e 10. Ahí en Romanos 12, versículos 9 y 10. Ouça com atenção. Escuchen con atención. O amor seja sem hipocrisia. El amor sea sin fingimiento. Ontem nós citamos Gálatas 5,13. Ayer citamos Gálatas 5:13. A nossa confiança Que nuestra confianza é que recebemos do Senhor uma liberdade. es que hemos recibido del Señor una libertad. Para essa liberdade nós fomos chamados. Hacia esa libertad hemos sido llamados. E não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Y no debemos usar nuestra libertad para dar ocasión a la carne. Então ele conclui o verso assim: Entonces él termina aquel versículo así. Sede antes Sino, servos uns dos outros pelo amor. servíos los unos a los otros por amor. Então Paulo menciona aqui o mesmo tema. Entonces Pablo menciona este mismo Romanos tema aquí. 12:9. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia. Que el amor sea sin fingimiento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. E o verso 10. En el versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Está vendo a menção aí, mais uma vez? Están viendo aquí la mención otra vez, 2 vezes no mesmo versículo. 2 veces en el mismo versículo. Primeiro, amai-vos de coração uns aos outros. Primero, amaos los unos a los otros con amor fraternal. E segundo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Y la segunda vez, prefiriéndonos con honra los unos a los otros. Então, 2 aspectos tão maravilhosos aí. Son 2 aspectos tan maravillosos. aquí. Primeiro, amar-nos de coração, Primero, amarnos de corazón, com amor fraternal. con ese amor fraternal. E segundo, preferir em honra uns aos outros. Y el segundo se encuentra donde dice, prefiriéndonos con honra los unos a los otros. Vamos continuar examinando os nossos corações. Vamos a continuar escuadriñando nuestros corazones. Ainda aí nesse capítulo, veja o verso 16. Aún en ese capítulo, vea el versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Unánimes entre vosotros. A versão em espanhol é bem mais concisa, não é? La versión en español es más concisa. Unânimes uns com os outros. Unánimes entre vosotros. A ideia é ter a mesma mente, ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Y la idea es tener la misma mente, el mismo sentimiento, los unos hacia los otros. Agora, em que sentido? Ahora, ¿en qué sentido? Olha como o versículo prossegue. Vean cómo el versículo Em continúa. lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Por favor, irmão e irmã, preste atenção aí. Por favor, hermano y hermana, presta atención Vamos aquí. começar com a segunda metade desse versículo. Vamos a comenzar con la segunda mitad de este versículo, Talvez fique mais claro. para que pueda quedar más clara. Como que nós podemos
viver uns com os outros sem orgulho? ¿Cómo podemos convivir los unos con los otros sin orgullo? Como podemos ser condescendentes com o que é humilde? ¿Cómo podemos asociarnos con los humildes? Como podemos não ser sábios aos nossos próprios ¿Y olhos? cómo podemos ser sabios, no ser sabios de nuestra propia opinión, Em nossa convivência comum. en nuestra convivencia que ¿Cómo nos es común? podemos? ¿Cómo podemos? Qual é a chave? ¿Cuál es la llave? Está no começo do versículo. Y está en el comienzo de este Tende versículo. o mesmo sentimento, a mesma mente, uns para com os outros. Teniendo la misma mente, unánimes unos entre vosotros. Agora, qual mente então devemos ter? Entonces, ¿cuál sería la mente que debemos tener? Numa assembleia de irmãos e irmãs, qual é a mente que devemos ter? En una asamblea de hermanos y hermanas, ¿cuál es la mente que debemos tener? Talvez a mente dos irmãos mais velhos? Tal vez la mente de los hermanos más Qual ancianos. será a mente dominante? ¿Cuál será la mente que domina más? O que Paulo vai dizer escrevendo aos Filipenses? ¿Qué va a decir Pablo cuando escribe a los filipenses? Filipenses 2:5. En Filipenses 2:5. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Haya en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Essa é a mentalidade para a qual nós fomos chamados. Esta es la mentalidad para la cual hemos sido llamados. Aliás, gosto muito dessa palavra mentalidade. Me gusta mucho la palabra mentalidad, Porque mente fala especificamente dos nossos pensamentos, não é? porque mente nos habla respecto a nuestros pensamientos. Mas ¿no o es que é así? mentalidade? Pero ¿qué significa mentalidad? Mentalidade é aquilo que governa os nossos pensamentos. La mentalidad significa aquello que gobierna nuestros pensamientos, Mais do que a mente. mucho más que nuestra mente. É a mentalidade. Es la mentalidad. O que é que governa os nossos pensamentos? ¿Qué gobierna nuestros Qual é a pensamientos? nossa mentalidade? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Então Paulo vai dizer, tende em vós Entonces Pablo va a decir, haz en vosotros a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. la misma mentalidad que hubo en Cristo Qual é a Jesús. mentalidade de Cristo? ¿Y cuál es la mentalidad de O que Cristo? dominou os pensamentos dele? ¿Qué había dominado los pensamientos de él? Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Él, siendo Dios, no estimó ser Dios, Não se aferrou à posição de ser Deus. no se aferró a la posición de ser Dios. Qual era a mentalidade dele? ¿Cuál era su mentalidad? A si mesmo se esvaziou. Asimismo se vació. Qual era a mentalidade dele? ¿Cuál era la mentalidad A de si él? mesmo se humilhou, Asimismo se humilló, assumindo a forma de servo, tomando la forma de un siervo, fazendo-se semelhança de homens haciéndose semejante a los e hombres reconhecido em figura humana. y aún en figura humana. Então essa é a mentalidade de Cristo Jesus. Esta era la mentalidad de Cristo Jesús. Que lindo verso esse que estamos lendo. Qué hermoso versículo es este que estamos Tende em leyendo. vós, tende a mesma mentalidade uns para com os outros. Tener la misma mentalidad los unos hacia los otros. Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y que hermanas, tipo de convivência nós teríamos se isso se tornasse cada vez mais real para nós? ¿qué tipo de convivencia tendríamos entre nosotros si esto se tornase más real? Se acabariam os ciúmes, Terminarían los celos, as invejas, las envidias, as contendas, las contiendas, as competições, las competencias, as comparações. las comparaciones. Quem é o maior? ¿Quién es el mayor? Não é assim? ¿No es así? Então ele segue no verso. Entonces continúa en el versículo. Vamos examiná-lo um pouco mais. Vamos a escudriñar un poquito más. Em lugar de serdes orgulhosos, No altivos, condescendei com o que é humilde. sino asociándonos con lo que es humilde. Presta atenção aí um pouco mais. Presten atención un poco más. As nossas traduções, tanto em português quanto em espanhol, Nuestras traducciones, tanto en portugués como en español, diz condescendei com o que é humilde. dice asociándonos con lo que es humilde, con los humildes. Então aí talvez possamos ter uma ideia equivocada. Tal vez podamos tener una idea equivocada, Porque o que está escrito aí não é assim. porque lo que está escrito aquí no es así. Seja condescendente com aquele outro, aquela pessoa que é humilde. No se asocie con aquella persona que es humilde. Seja condescendente. Seja condescendente com aquele significa- que é humilde. No significa asóciese con aquel que es Sim. humilde, É mais que isso. sino que es mucho más que Significa, esto, seja condescendente com aquilo que é humilde. sino que significa que asóciese con aquello que es humilde, Com aquilo que é humilde. con aquello que es humilde. Você viu a diferença? ¿Han visto la diferencia? Então é mais do que nos associarmos com aquele que é humilde. O sea, significa más que asociarse a aquel que es humilde, Isso também devemos que fazer. también deberíamos hacer, Mas é associar-nos com aquilo que é humilde. sino que también significa asociarnos con aquello que es humilde. Ficou claro isso, irmão? ¿Ha quedado claro esto, O hermano? que há de mais humilde do que tomar a bacia, a toalha
e se curvar aos pés dos seus discípulos. ¿Y qué cosa más humilde hay que tomar aquel balde, curvarse de los pies, adelante de los pies de sus discípulos y lavar los pies? Então o que Paulo está dizendo é, há algo que é considerado entre vós baixo, humilde, pequeno. Entonces Pablo está diciendo aquí, hay algo que es considerado humilde, bajo, pequeño. Então associe-se com isso. Entonces, asóciese con esto. Não apenas associe-se com este, No solamente asóciese con este, mas associe-se com isto. sino asóciese con esto. Deixa eu citar um exemplo, irmão. Déjeme citar un ejemplo. Nós conhecemos um servo do Senhor que já partiu para o Senhor com muita idade. Hemos conocido a un siervo del Señor que ya ha partido al Señor con una edad avanzada. E durante muitos e muitos anos da sua vida, Y durante muchos y muchos años de su vida, até pelo menos os seus 70 e tantos anos de idade, hasta por lo menos sus 70 años de edad, no local de reunião, no local onde os irmãos se reuniam, en aquel local donde los hermanos se reunían, haviam muitos pequenos serviços para serem feitos, habían muchos pequeños servicios que deberían ser hechos, como há em todo lugar. como siempre existe en todo lugar. Limpar o local de reunião, cuidar das cadeiras. Por ejemplo, limpiar el local de reuniones, limpiar las sillas. Então havia um trabalho também a ser feito, Entonces también había otro trabajo a ser hecho, limpar os banheiros. que era lavar los baños. E esse servo do Senhor Y este siervo del Señor era o irmão entre eles, era el hermano entre ellos, que de uma maneira muito particular que de una manera muy particular tinha a carga central da palavra. tenía el encargo central de la palabra. E ele cooperava nesse serviço pequeno, Y él cooperaba en este servicio pequeño. já com bastante idade. Y él tenía una edad avanzada. Então os irmãos chegaram a ele e disseram assim: Entonces los hermanos se acercaron a él y le dijeron así: querido irmão, querido hermano, você já não precisa mais se ocupar desse tipo de serviço. ya no necesitas ocuparte más de este pequeño servicio. Há tantos outros irmãos e irmãs. Hay tantos hermanos y hermanas. Desde que outros irmãos façam agora esse serviço. Dije que otros hermanos hagan ahora este servicio. Sabe o que ele disse? ¿Saben lo que él les respondió? Vocês não vão me retirar esse privilégio. Ustedes no me van a sacar este privilegio. Condescendei com aquilo que é humilde. Asociándonos con aquello que es humilde. Quanto nós precisamos aprender, amados irmãos? ¿Cuánto necesitamos aprender, amados hermanos? Vamos para mais uma menção. Vamos hacia otra mención. Aqui mesmo no capítulo 15 de Romanos, verso 5, Aquí en el capítulo 15 de Romanos, el versículo 5, Paulo traz a mesma ideia. Pablo nos trae la misma idea. Então eu vou citá-la apenas para um complemento do que já lemos no capítulo 12. Entonces vamos a citarlo solamente para complementar lo que ya hemos leído en el capítulo 12. Então você pode colocar junto aí. Pueden colocarlas juntas allí. O capítulo 12, verso 16, que já citamos, En el capítulo 12, versículo 16, que ya hemos citado, juntamente com o capítulo 15, verso 5. juntamente con el capítulo 15, versículo 5, É a mesma ideia. que es la misma idea. Vamos ver o que ele diz aqui então. Vean lo que él dice aquí. 15, 5. 15, 5. Ora, o Deus de paciência e consolação, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, Ele vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Preste atenção. Presten atención. A chave desse versículo é a expressão final. La llave de este versículo es la expresión final, Segundo Cristo Jesus. según Cristo Jesús. Se nós tirarmos desse versículo o segundo Cristo Jesus, Si nosotros sacásemos esta expresión según Cristo Jesús, nós temos aqui um grande problema. encontraríamos un gran problema. Porque então nós teríamos associações baseadas puramente em sentimentos. Porque encontraríamos asociaciones basadas solamente en sentimientos. Então olha o que o versículo está dizendo. Entonces vean lo que el versículo dice. Com quem que nós iríamos nos associar? ¿Con quién deberíamos asociarnos? Com aqueles que têm o mesmo sentir. Con aquellos que tienen el mismo sentir. Então quem são aqueles que sentem como eu? Entonces, ¿quiénes son aquellos que sienten como yo? Quem são os que pensam como eu? ¿Quiénes son aquellos que piensan como yo? Então a estes eu vou me associar. Con estos me voy a asociar. Porque com eles eu posso ter o mesmo sentir. Porque con ellos puedo tener el mismo sentimiento. Você viu a imensidão desse problema? Vean la inmensitud de este problema. Então não é questão de simplesmente o mesmo sentir um com o outro. O sea, no es solamente la cuestión del mismo sentir uno con el otro, É o mesmo sentir uns com os outros segundo
Cristo Jesus. Es el mismo sentir unos con los otros, pero según Cristo Jesús. Então isso fez toda a diferença. Y esto hace toda la diferencia. Qual é o sentir de Cristo Jesus? ¿Cuál es el sentir de Cristo Nós já Jesús? citamos Filipenses 2. Ya hemos citado Filipenses Ele se 2, esvaziou. que Él se vació. Ele se humilhou. Él se humilló. Ele assumiu a forma de servo. Él tomó la forma de un Ele se siervo. fez semelhante a homem. Él se hizo semejante a los hombres. Esse é o sentir de Cristo Jesus. Este es el sentir de Cristo Jesús. Então nós nos associamos uns aos outros, Entonces nos asociamos unos con los otros segundo o sentir de Cristo según Jesus. el sentir de Cristo Jesús. Muito importante, meus amados. Es muy importante, amados Sem hermanos. isso, nós teremos aquele esfacelamento do corpo de Cristo. Sin esto nosotros tendríamos esas brechas en el cuerpo de Cristo. Pequenas panelinhas de comunhão, Aquellos pequeños grupos de comunión, onde ninguém entra, donde nadie puede a entrar, não ser que pensem como eu, a no ser que piense como a não yo, ser que sintam como eu. a no ser que piense y o sienta como yo. Que tragédia é essa? ¿Qué tragedia es esta? Vamos seguir então. Vamos a seguir entonces. Capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14 de A Romanos. quinta menção, então, ainda está no livro de Romanos. La quinta mención entonces está en el libro de Romanos. Romanos 14, Romanos 14, verso 18. en el versículo 18, 18 a 20. desde el 18 hacia el 20. Leamos de novo com muita atenção. Leamos nuevamente con mucha atención. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Aquele que deste modo serve a Deus, a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Olha que verso tremendo. Vean qué versículo Mais tremendo. uma vez, essa aí tem sido a nossa chave, Otra vez encontramos esta llave, uns com os outros, unos con otros, mutuamente. o mutuamente. Então, o que estão sendo ensinados aqui? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Primeira lição aqui. La primera lección aquí, Aquele que deste modo serve a Cristo, verso 18. en el versículo 18, aquel que de esta manera sirve a Cristo. De que maneira? ¿De qué manera? Obviamente é o que ele já falou antes. Obviamente lo que él ya había dicho antes. Deste modo. De esta manera. Então, o contexto está desde o verso 13. Entonces el contexto se encuentra a partir del versículo 13, Não nos julguemos mais uns aos outros. donde dice que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Aí está o uns aos outros de novo. Ahí encontramos la expresión unos a los otros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Sigamos então com o verso 18. Sigamos entonces con el versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo. Porque el que en esto sirve a Cristo, Verso 19. versículo 19. Buscando ou seguindo as coisas da paz Sigamos. e as da edificação. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Irmãos, esses dois aspectos também traçam um caminho muito definido para nós. Hermanos, estos dos aspectos nos pueden abrir un camino muy definido hacia nosotros. De novo, como é que nós devemos servir uns aos outros? Nuevamente, ¿cómo debemos servirnos los unos a los otros? Buscando as coisas da paz Buscando las cosas de la paz e as da edificação de uns para com os outros. y de la edificación los unos con los otros. Paulo tem muito a nos dizer sobre isso. Pablo tiene mucho a decirnos respecto a esto. Efésios 4. En Efesios 4, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que no salga de vuestra boca ninguna palabra e torpe, sim aquela que for boa para edificação. sino aquella que sea buena para edificación. E assim transmita graça aos que Y ouvem. así pueda transmitir gracia a los oyentes. Que tipo de falar nós temos tido no nosso servir uns aos outros? ¿Qué tipo de hablar hemos tenido en nuestro servir los unos a los Meus irmãos, otros? sejamos honestos. Seamos honestos, Nós hermanos. temos um instinto dentro de nós, Tenemos un instinto dentro uma nuestro, tendência dentro de nós una tendencia dentro nuestro de falar demais. de hablar demasiado. Sabe o que a palavra de Deus diz? ¿Saben lo que la palabra de Dios dice? Deus está nos céus Dios está en los cielos e vocês na terra. y ustedes en la tierra. Então sejam poucas as tuas palavras. Entonces sean pocas sus palabras. Que o Senhor nos ajude nisso. Que el Señor nos ayude en esto. A palavra que for boa para edificação. La palabra que fuere buena para edificación. E mais que isso, Y mucho más que esto, transmita graça. pueda transmitir gracia. Presta atenção na palavra transmita. Presten atención en la palabra transmita. Porque o que nós falamos há pouco aqui? Porque, ¿qué hemos dicho hace poco aquí? De uma maneira um tanto inexplicável,
de una manera inexplicable. Quando um coração é confiante no Senhor Cuando un corazón es confiante en el Señor e compartilhamos na nossa fé mútua, y compartimos nuestra fe de mutua, alguma maneira o Espírito Santo transmite esta confiança a outro coração. de alguna manera el Espíritu Santo transmite esta confianza de uno hacia el otro. E aquele irmão que estava fragilizado em um determinado aspecto, Y aquel hermano que estaba débil en un determinado aspecto ele é fortalecido pela confiança de outro irmão. es fortalecido por la confianza de otro hermano. Todos nós já experimentamos isso. Todos nosotros ya hemos probado esto. E aqui Paulo está usando a mesma figura. Em Efésios 4 ele está usando a mesma figura. Y aquí Pablo en Efesios 4 está usando la misma figura. Palavra boa para edificação, Palabra buena para edificación. porque ela transmite Porque ella graça. transmite Você vê? gracia. Graça de um para outro. Gracia de uno hacia el otro. Transmite graça aos que ouvem. Transmite gracia a los oyentes. O que é que nós transmitimos nas nossas palavras? ¿Qué transmitimos con nuestras palabras? Então, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sino que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. E o verso 20, então, o último. Y el versículo 20, el último. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, Todas las cosas a la verdad son limpias. mas é mal para o homem comer com escândalo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Já vamos explicar um pouco melhor isso. Vamos a explicar un poco mejor esto. Mas primeiro de tudo, Pero sobre todo, vamos colocar o cabeçalho aqui, o epíteto. vamos a colocar aquí el epíteto, É um princípio. que es un principio. Por favor, irmão, permita que o Espírito Santo registre isso no seu coração. Por favor, permita que el Espíritu Santo registre eso en su corazón. E o princípio espiritual é o seguinte: Y el principio espiritual es el siguiente. a nossa liberdade Nuestra libertad é limitada pelo amor. está limitada por el amor. Vamos repetir isso. Voy a repetir esto. Toda a grandiosidade, a beleza da liberdade que nós temos em Cristo Toda la grandiosidad y la belleza que tenemos en Cristo é limitada pelo amor. es limitada por el amor. Talvez nem precisemos explicar, não é? Tal vez ni necesitemos explicar, Mas vamos explicar. pero vamos a explicar. O que está ensinando em Romanos 14? ¿Qué nos es enseñado en Romanos 14 Comer, e também em 1 Coríntios 8, Paulo vai dizer a mesma coisa. y también en 1 Corintios 8 Pablo va a decir la misma cosa? Por exemplo, comer uma comida que foi sacrificada a ídolos. Por ejemplo, comer una comida que ya ha sido sacrificada a los ídolos. Paulo vai dizer, o ídolo de si mesmo não é nada. Pablo va a decir, el ídolo en sí mismo no es nada. Há um só Senhor. Hay un solo Señor. E se nós comemos essa comida, não significa nada para nós. Y si nosotros comemos esta comida no significa nada. Se nós cremos no Senhor. Si nosotros creemos en el Señor. Porque só há um Senhor. Porque solamente hay un Señor. Ídolos são vaidade dos pensamentos dos homens. Ídolos son vanidad de los pensamientos de los hombres. Só há um Senhor. Solo hay un Señor. Mas ele vai dizer assim, Pero Él va a decir así. ou melhor, vamos colocar antes o seguinte. O antes vamos a colocar lo siguiente. Paulo está dizendo claramente assim, Pablo está diciendo claramente así. eu tenho liberdade no Senhor para comer qualquer comida. Yo tengo libertad en el Señor para poder comer cualquier comida. Mesmo aquela que tenha sido sacrificada a ídolo. Aún aquella que ha sido sacrificada a los O que era ídolos. muito comum naquele tempo. Porque era muy común en aquel tiempo. Os cultos aos deuses pagãos Los cultos a aquellos dioses paganos que não existem. que no existen São mitos. son mitos. Não há deuses. No existen esos Solo un dioses. único Dios. Solo hay un único Dios. Então o culto a esses deuses pagãos, Entonces aquellos cultos a esos dioses paganos ele era um misto de idolatria e sensualidade. eran una mezcla de idolatría y sensualidad. Então, orgia e adoração. Orgía y adoración. Então eles comiam aquelas comidas que eram oferecidas aos ídolos. Entonces ellos comían esas comidas que eran ofrecidas a los ídolos. Naquele ambiente de promiscuidade. Y en aquel ambiente tan promiscuo. Então, algumas vezes essas comidas eram levadas para outras casas Entonces muchas veces aquellas comidas eran llevadas para otras casas e oferecidas para outras pessoas. y eran ofrecidas a otras personas. Então o pensamento de Paulo é o seguinte: Entonces Pablo transmite su pensamiento así. será que um vizinho pagão que trouxe uma comida dessa e deu para o seu vizinho cristão, será que ele pode comer? ¿Será que un vecino que es pagano trajo para otro vecino también que es pagano y será que... Não, cristiano. Cristiano, perdón. ¿Será que él puede comer? Paulo diz sim, Pablo dice sí, mas Paulo também diz não. pero también Pablo dice no. Quando ele não pode comer? Pablo dice, ¿cuándo no puede comer? Se o fato dele comer
Si el hecho de comer ofende a consciência de um outro irmão mais fraco, Si el hecho de comer aquella comida ofende a otro hermano que es más débil, se então ele vai comer lá sem ninguém ver e ele tem paz na sua consciência, está ótimo. si él come allá con donde nadie lo ve y su conciencia está limpia, Mas se ele, está todo bien. se ele ofende a consciência de um outro irmão, Pero si él ofende la conciencia de otro hermano, então ele está pecando contra o corpo de Cristo. entonces él está pecando contra el cuerpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós sabemos o quanto tem sido falado em termos de liberdade nos nossos dias. Entonces hemos visto cuánto ha sido hablado de libertad en nuestros días. Um dos candidatos a presidente no nosso país, no Brasil, Uno de los candidatos a presidente de nuestro país, en Brasil, que inclusive não foi eleito, que inclusive no ha sido elegido, a palavra que ele mais usava nos seus discursos era liberdade. la palabra que él más usaba en sus discursos era libertad. E inclusive ele citava o texto de João: E inclusive él citaba aquel texto de Juan: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Isso na boca de um político. Y esto estaba en la boca de un político. Pense sobre isso. Piensen sobre esto. Quanto é falado sobre liberdade ¿Cuánto es hablado sobre libertad por pessoas que não compreendem nada o que significa liberdade? por personas que no entienden nada de lo que significa libertad? Agora, nós que compreendemos o que é liberdade, Ahora nosotros que entendemos lo que significa libertad, porque o Filho já nos libertou y es porque el Hijo ya nos ha hecho libres, e nós somos verdadeiramente livres. y nosotros verdaderamente ya somos libres. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está Que enseñando essa aquí? maravilhosa liberdade que nós temos. Esta maravillosa libertad que tenemos. Liberdade para comer e para não comer. Libertad para comer y para no comer. Liberdade para fazer e para não fazer. Libertad para hacer y para no hacer. Mas toda essa liberdade, Pero toda esta ela libertad deve ser governada ou limitada pelo amor. debe ser gobernada o limitada por el O amor. que Paulo está fazendo? ¿Y qué es lo que Pablo está Ele haciendo está aquí? colocando algo acima da liberdade. Él está colocando algo por encima de la Ele está libertad. dizendo o amor uns para com os outros é maior do que a liberdade. Y él está diciendo aquí que el amor de los unos hacia los otros es mayor que la libertad. Ele não reduz a liberdade. Él no reduce a la libertad. Nós temos toda a liberdade em Cristo, Nosotros tenemos toda la libertad en mas Cristo. Ele governa, limita e ordena a liberdade. Pero Él gobierna, limita y ordena la libertad. Tão importante, meus amados. Tan importante, mis amados Porque hermanos. quantas vezes ferimos o corpo de Cristo por não compreender esse princípio? Porque cuántas veces herimos el cuerpo de Cristo por no entender este principio. E às vezes usamos de bromas, né? De brincadeiras. Y aún muchas veces hacemos chiste de esto. Ah, esse irmão é um irmão fraco. Y decimos así, este hermano es un hermano débil. Dia ele vai compreender isso. Algún día él va a entender esto. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Yo voy a continuar haciendo lo que hago. E ele que trate da sua consciência diante de Deus. Y que Él trate su conciencia delante de Dios. Golpeamos a consciência de outro. Y herimos la conciencia de otro. Então é isso que ele está ensinando aqui. Y es esto lo que Pablo está enseñando aquí. Busquemos as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Então, capítulo 14, 7 e 8, para complementar essa mesma ideia. Entonces, en el capítulo 14, versículos 7 y 8, para poder complementar esta misma idea. Olhe que texto maravilhoso. Vean qué texto maravilloso. Romanos 14, versos 7 e 8. Romanos 14, 7 y 8. Vamos apreciar cada palavra. Vamos a contemplar cada palabra. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Nenhum de nós vive para si. Ninguno de nosotros vive para sí. Por que é assim? ¿Por qué es así? Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ele morreu e ressuscitou, Él murió y ha resucitado. para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para que los que viven ya no vivan más para sí mismos. 2 Coríntios 5. 2 Corintios 5. A mesma coisa ele está mencionando aqui. La misma cosa le está mencionando Mas aquí. aqui ainda tem um elemento a mais. Pero aquí encontramos otro elemento. Olha que maravilha. Vean qué maravilla. Nenhum de nós vive para si Ninguno de nosotros vive para sí e nem morre para si. y ninguno de nosotros muere para sí. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso, hermano? Nós vivemos para Ele Nosotros vivimos para Él e quando morrermos, y cuando aún nós morimos, morremos para Ele. nosotros morimos para Él. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Que lindo Paulo incluir essa expressão, nem morre para si. Qué hermoso es ver que Pablo incluye esta expresión, ninguno muere para sí. Não foi a única vez.
Y no fue la única vez. Quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Cuando él escribe a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 3, sabe o que ele diz lá? ¿saben lo que él dice ahí? Confira na sua Bíblia, por favor. Abra su Biblia, por favor. 1 Coríntios 3, 21. 1 de Corintios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que maravilha. Maravilloso, hermanos. Ainda, voltando a Romanos 14, olha o verso 8 então. Volviendo a Romanos 14, vean el versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. E se morremos, para o Senhor morremos. Y si morimos, para el Señor morimos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mais uma ilustração ainda aí no mesmo princípio. A liberdade é limitada pelo amor. Aquí encontramos otra ilustración con el mismo principio. La libertad es limitada por el amor. Olha o capítulo 15, Vean en el capítulo os 15, 3 primeiros versos. los 3 primeros versículos. Porque nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mais um verso maravilhoso. Otro versículo maravilloso. Ah, como isso precisa nos governar, meus amados. Y cómo esto debe gobernarnos, amados Especialmente essa frase final. hermanos. Sobre todo esta frase final. Não agradar-nos a nós mesmos. Y no agradarnos a nosotros Porque não mismos. é isso que nós mais queremos. Y esto en realidad no es lo que más queremos. Há meses atrás, estava viajando com a minha esposa numa autoestrada no Brasil. Hace unos meses atrás estaba viajando con mi esposa en una autovía en Brasil. E havia um grande outdoor na estrada. Y había Um outdoor. Uma placa imensa na había estrada. un gran cartel arriba, Ao lado da estrada. al costado E era de la ruta. uma propaganda de um curso pré-universitário. Y era una propaganda de un curso preuniversitario. E sabe o que dizia? ¿Y saben lo que decía? Um anúncio. Curso tal. Era un anuncio que estaba diciendo, era un anuncio de De um curso un curso pré-vestibular. prevestibular. E então anunciava o nome desse curso, curso tal. Y entonces estaba anunciando el nombre de este curso, Um curso tal, un qualquer. curso con su nombre. Embaixo havia uma frase assim: Y abajo tenía una frase que decía así: mais de você em você mesmo. más de usted en usted mismo. Achei bem interessante essa frase. Me llamó mucho la atención esa Porque frase, essa é a filosofia do mundo. porque esta es la filosofía del mundo. Mais de você em você mesmo. Más de usted en usted mismo. Mas o que o Evangelho diz? Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Menos de você e mais de Cristo. Menos de usted y más de Cristo. Aleluya. Mas a pregação do mundo é mais de você em você mesmo. Pero la predicación del mundo es más de usted en usted mismo. O que Paulo está dizendo nesse versículo? ¿Y qué Pablo dice en este versículo? Não busquemos agradar-nos a nós mesmos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Meus amados irmãos, Amados hermanos, ouvimos tantas vezes relatos tão tristes. escuchamos relatos tan tristes. Um casal cristão, Un matrimonio cristiano, depois de servir ao Senhor por tantos anos, después de servir al Señor por tantos años, numa determinada assembleia, en una determinada asamblea, numa determinada manhã, en una determinada mañana, a esposa acorda la esposa se despierta e diz ao marido: y le dice al marido: eu não te amo mais, yo ya no te amo más, eu quero ser feliz. yo quiero ser ahora feliz, E abandona a sua casa. y abandona su casa. Mais de 20 anos juntos, Más de 20 años juntos, reunindo numa assembleia do Senhor, reuniéndose en una asamblea del Señor, influenciando outras vidas, influenciando otras vidas, servindo no corpo de Cristo. sirviendo en el cuerpo de O Cristo. que é que acontece? ¿Qué ocurrió? Que filosofia dominante é essa? ¿Qué filosofía dominante es esta? Maligna. Maligna. Você nasceu para ser feliz. Usted ha nacido para ser Se o feliz. seu marido é o problema, jogue ele pela janela. Si su marido es el problema, lárguelo por la ventana.
Se os filhos são um problema, Si sus hijos son el eles problema, tomem conta de si mesmos. que se hagan cargo de sí mismos. Afinal, já não são pequenos mais. En realidad ya no son más niños, Já têm os seus 18 anos. ya tienen 18 años. Vão trabalhar, vão cuidar de sua vida. Que vayan a trabajar y se cuiden solos. Eu preciso ser feliz. Yo necesito ser feliz. Essa é a filosofia do mundo. Esta es la filosofía del mundo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? ¿Y qué es lo que la palabra nos está diciendo? Não busque agradar-te a ti mesmo. No busques agradarte a ti mismo. Esse é o segredo da felicidade que o mundo não compreende. Y este es el secreto de la felicidad que el mundo no entiende. E por isso o inimigo de Deus se coloca nesta brecha. Y es por esto que el enemigo de Dios se coloca en esta brecha. Não permita que ninguém cruze o teu caminho. No permitas que ninguno cruce o atraviese tu camino. Não permita que ninguém interrompa a sua felicidade, No permitas que nadie interrumpa tu felicidad, seus desejos. tus deseos, Ah, meus amados irmãos. amados hermanos. É por isso que quando Paulo fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, Es por eso que cuando Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo, em Filipenses 3, en Filipenses 3, ouça isso com atenção. escucha esto con atención. Ele vai dizer assim: esses tais são inimigos da cruz de Cristo. Él va a decir así, estos tales son enemigos de la cruz de Cristo. E a primeira coisa que ele diz lá é: Y la primera cosa que él dice ahí es, o Deus deles é o seu próprio ventre. porque el Dios de ellos es su propio vientre. Sabe o que ele está dizendo? ¿Saben lo que él se está diciendo? Eles são governados pelos seus desejos, Porque ellos son gobernados por sus propios pelas suas deseos, paixões, por sus propias pelas suas pasiones, cobiças. por sus propias Esse é o codicias. Deus deles. Ese es el Dios de ellos, Inimigos da cruz de Cristo. enemigos de la cruz de Cristo. E sabe como que Paulo se referiu a eles? ¿Y saben cómo Pablo se refiere a ellos? Leia o texto de Filipenses 3. Lean el texto de Filipenses 3. Eu vos digo até chorando. Yo os digo, aún con lágrimas, Chorando. llorando, São inimigos da cruz de Cristo. que son enemigos de la cruz de Porque Cristo. o Deus deles está aqui. Porque el Dios de ellos está aquí, Seus próprios desejos. sus propios deseos, Ah, meus amados irmãos. amados hermanos. E qual é o caminho da bem-aventurança? ¿Y cuál es el camino de la bienaventuranza? Negue-se a si mesmo. Niéguese a sí mismo. Não exatamente, em primeiro lugar, em função do outro. No exactamente en primer lugar en función del otro. Muito mais que isso. Mucho más que esto. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque a fonte da vida não está aqui. Porque la fuente de la vida no está aquí. A fonte da vida está ali. La fuente de la vida está allí. Siga-me. Sígame. Como nós podemos encontrar? ¿Y cómo podemos encontrar? Se nós vivemos para agradar a nós mesmos. Si nosotros estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos. E ele continua assim em Romanos 15, Y él continúa así en Romanos 15, verso 2. versículo 2. Portanto, cada de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Que bonito verso esse também, meus irmãos. Qué lindo versículo es este también, hermano. Como que nós vamos agradar uns aos outros? ¿Cómo vamos a agradar los unos a los Eu vou otros? descobrir qual é a comida que ele gosta e vou fazer para ele. Voy a descubrir cuál es la comida que le gusta y le voy a hacer esa comida. Não há nada de errado nisso. No está mal hacer eso. Pode fazer essa Usted comida. puede hacer esa comida. Mas como que nós vamos agradar uns aos outros? Pero ¿cómo nos vamos a agradar los unos a los otros? Naquilo que é bom para a edificação. En aquello que es bueno para edificación. Não é colocar, em português se diz, panos quentes na cabeça uns dos outros. En portugués se dice, no es colocar trapos calientes en la cabeza de los otros. Compreende o que isso quer dizer? ¿Se entiende lo que se quiere decir? Mas agradar-nos uns aos outros no que é bom para a edificação. Sino en realidad agradarnos los unos a los otros para lo bueno, para edificación. Quantas vezes uma palavra de admoestação é a palavra que é boa para a edificação? ¿Cuántas veces una palabra de amonestación es aquella que es buena y para edificación? Mas nós não admoestamos. Pero nosotros no admonestamos. Em amor, é claro. En amor, claro. Não admoestamos. No admonestamos. Por quê? ¿Por qué? A ideia inicial é, porque nós amamos aquela pessoa para falar isso. Y la idea que nos viene a la mente es, no, nosotros amamos a esta persona para no decir eso, Para dizer uma coisa assim. para decir algo así. Mas sabe qual é a verdade? Pero ¿saben cuál es la verdad? Nós amamos muito a nós mesmos para falar algo assim. En realidad nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos para decir algo así. Porque nós não queremos que a outra pessoa, Porque nosotros no queremos que la otra de persona alguma maneira, ela se desligue de nós. de alguna manera se desligue de nosotros. Ela pensa, esse irmão é intransigente, Y piensa, este hermano realmente es sem amor. intransigente,
sin amor, então nós amamos a nós mesmos entonces nos amamos a nosotros mismos e deixamos de admoestar outros. y dejamos de amonestar a otros. Somos levianos com as coisas. Y somos levianos con las cosas. Então esse versículo 2 vem nos ajudar aí. Entonces este versículo 2 nos viene a ayudar Vamos aquí. agradar uns aos outros, no Vamos. que é bom para edificação. Vamos a agradar los unos a los otros en lo bueno, lo que es para Que edificación. o Senhor nos ajude nisso, Y irmão. que el Señor nos ayude en esto, hermano. Porque há muito, infelizmente, desse comportamento político na casa de Deus. Porque infelizmente hay mucho de este comportamiento político en la casa de Dios. E nós não podemos ser assim. Y nosotros no podemos ser Não así. podemos ser duros, No podemos ser duros, inflexíveis, inflexibles, rudes uns com os outros. rudos los unos con los otros. Nosso Senhor não era assim, Nuestro Señor no era así, mas nosso Senhor tinha um amor firme. pero nuestro Señor tenía un amor firme. Amor firme. Un amor firme. Amor vem primeiro, El amor viene primero. então firme. Entonces después viene la palabra firme. Porque firmeza sem amor é problema. Porque firmeza sin amor es problema también. Quando ele viu que havia um Deus assentado no coração daquele jovem rico, Cuando él vio que en aquel joven rico había un Dios en su corazón sentado. o que foi que ele fez? ¿Qué dijo el Señor? Ele buscou atingir diretamente aquele problema. Él buscó tocar directamente en aquel problema. O registro dos evangelhos dizem assim: Los registros de los evangelios dicen o así. Senhor olhou para esse jovem Que el Señor le miró a aquel joven e o amou. y lo amó. Lo amó E disse: y le dijo, vai, vende o que tens e dá aos pobres. ve, vende lo que tienes y da a los pobres. Não é que todos nós tenhamos que fazer isso. No significa que todos tengamos que hacer O eso. Senhor falou isso para aquele jovem. El Señor le dijo a aquel E joven. por quê? ¿Por qué? Por dois motivos. Por dos motivos Que tem que ser colocado nesta ordem. que tienen que ser colocados en este O orden. que está em segundo plano é, ele tinha muitas riquezas. Lo que está en segundo plano es que él tenía muchas riquezas. Mas esse é o segundo plano. Pero este es el segundo Qual é o plano. primeiro plano? ¿Cuál es el primer plano? Essas riquezas estavam assentadas no coração dele. Que estas riquezas estaban sentadas en su corazón. Ele amava as suas riquezas. Él amaba aquellas riquezas. Por isso ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Por eso dice que él se retiró triste porque él era dueño de muchas Mas o propiedades. Senhor não deixou de dar a palavra a ele. Pero el Señor no le dejó de hablarle a él y dar su palabra. Dizendo, em seu caso, você tem que ser radical. Diciéndole que en tu caso tú tienes que ser radical. Porque há um Deus assentado em teu coração. Porque hay un Dios que está sentado en tu corazón. Então vende o que tens e dá aos pobres. Entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres. Depois vem e segue-me. Y después ven y sígueme. Esse é um princípio, em princípio, isso é verdade para todos nós. Y en principio esto es una verdad para todos nosotros. Qualquer espécie de Deus, entre aspas, que esteja sentado no nosso coração. Cualquier especie de Dios que, entre comillas, esté sentado en nuestro corazón. Um Deus mental, Un Dios, por ejemplo, mental. um Deus sentimental, Un Dios sentimental. Deus material. Un Dios material. um Deus afetivo. Un Dios afectivo. Todos eles Todos ellos precisam ser retirados do nosso coração. necesitan ser retirados de nuestro corazón. Finalmente, o verso Y 3. finalmente el versículo 3, Porque também Cristo, Romanos 15, 3. Romanos 15:3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Que linda expressão. Qué hermosa expresión. Cristo Cristo não se agradou a si mesmo. no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, Antes bien, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Meus irmãos amados, Mis hermanos amados, talvez tenhamos que já ir encerrando por aqui nessa manhã. tal vez tengamos que cerrar en esta mañana. Vamos seguir no outro período. Vamos a seguir en otro periodo. Mas vamos pensar junto para nós concluirmos então. Pero vamos a pensar juntos para poder terminar. Quem somos nós? ¿Quién somos nosotros? Nós somos os seguidores do Cristo crucificado. ¿Quiénes somos nosotros? Los seguidores del Cristo crucificado. Deixe-me dizer algo que eu li há poucos dias atrás. Y déjenme decirle algo que he leído hace unos días atrás. Um comentário pequeno de um irmão, Un comentario cortito de un hermano, de algo que ele ouviu, de uma mensagem que ele ouviu. de algo que él escuchó en un mensaje que él escuchó. E uma das partes dessa mensagem, Y en una quem a ministrou falava sobre o trabalho da cruz em nós. y en una de las partes de ese mensaje, quien la ministró decía respecto al trabajo de la cruz en nosotros. Como a cruz trabalha em nós. ¿Cómo es que la cruz trabaja en nosotros? Para nos libertar dessa vida centrada no eu. Para libertarnos de esta vida que está centrada en el yo.
E sabe qual foi o comentário? ¿Y saben cuál fue el comentario? Escute bem. Escuchen bien. Já existe muito sofrimento nesse mundo. Ya existen muchos sufrimientos en este mundo Precisamos parar de falar sobre cruz. y necesitamos dejar de hablar de la cruz. Esse foi o comentário de um irmão. Ese fue el comentario de un hermano. O que você acha? ¿Qué piensan ustedes? Sabe, meus irmãos, é exatamente o contrário. Saben, hermanos, es exactamente lo contrario. É porque há tanto sofrimento nesse mundo Es por causa de que existen tantos sufrimientos en este que mundo nós precisamos ser os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. que nosotros necesitamos ser estos seguidores del Cordero por donde quiera que va. Seguidores do Cristo crucificado, Seguidores del Cristo crucificado, que foi rejeitado nesse mundo. que fue rechazado en este mundo. Então, dois aspectos dessa pregação. Entonces, dos aspectos de esta predicación. Primeiro, a cruz de Cristo. Primero, la cruz de Cristo. Muito do chamado evangelho nos nossos dias é evangelho sem cruz. Mucho de lo que se llama evangelio en nuestros días es un evangelio sin cruz. A palavra pecado nem mesmo é usada mais. Y la palabra pecado ni se usa más. O que se usa, quando se usa, é desvio de comportamento. Lo que se usa, cuando se usa, es el desvío de un comportamiento. E hoje em dia nem mais isso se fala, Y aún en nuestros días ya ni se habla de esto. porque tudo é aceitável. Porque todo se acepta. São só diferenças de conduta, Son solamente diferencias de conducta. mas tudo é aceitável. Pero todo se acepta. E no aspecto do trabalho da cruz em nós, Y en el aspecto del trabajo de la cruz en nosotros, como precisamos falar disso, irmão? ¿cómo necesitamos hablar de esto, hermanos? Se não houver o trabalho da cruz em nós, Si no está el trabajo de la cruz en nosotros, nós não podemos seguir o Senhor. no podremos seguir al Señor. Sem entrar em detalhes, pense comigo. Sin entrar en detalles, piensen conmigo. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pedro le negó al Señor 3 Eu veces. não conheço esse homem. Él dijo, yo no le conozco a este hombre. Por que Pedro negou o Senhor? ¿Y por qué Pedro negó al Señor? Por quê? ¿Por qué? Porque ele não negou a si mesmo. Porque él no se negó a sí mismo. Todas as vezes que não negarmos a nós mesmos, Todas las veces que nosotros no nos negamos a nosotros mismos, nós vamos negar o Senhor. vamos a negar al Señor. Pense sobre outra frase que Pedro falou ali. Piensen sobre otra frase que Pedro dijo ahí. Ele disse: Eu não conheço este homem, Dijo así, yo no conozco a este hombre, se referindo ao Senhor Jesus. refiriéndose al Señor Jesús. Não é verdade? ¿No es verdad? Na verdade, o que Pedro estaria dizendo, En verdad lo que Pedro estaría diciendo, ou deveria dizer, o en realidad debería decir, seria o seguinte: sería lo siguiente. Não conheço este homem. No conozco a este hombre. Não conheço este homem. No conozco este hombre. Ele não conhecia a fragilidade, a malignidade do seu próprio coração. Él no conocía la debilidad, la malignidad de su propio corazón. Ele achava que era tão forte, Él se quería tan fuerte, tão destemido, tan ousado, osado. que ele iria com o Senhor até a morte. Él dijo que iría con el Señor Ele hasta não la conhecia muerte. a si mesmo. Y él no se conocía a sí mismo. Mas o trabalho da cruz em nós, Pero el trabajo de la cruz en que nosotros, coisa maravilhosa. cómo es maravilloso. Porque o que é o trabalho da cruz em nós? Porque ¿qué es el trabajo de la cruz en nosotros? A luz da palavra de Deus penetrando nos nossos corações. La luz de la palabra de Dios penetrando nuestros corazones. Guarde isso, irmão. Guarden esto, Porque quando hermano. nós falamos de trabalho da cruz, nós não estamos falando de sofrer, sofrer e sofrer. Cuando nosotros nos referimos al trabajo de la cruz, no estamos diciendo de sufrir, sufrir y sufrir. Não pense assim. No piensen esto. O que é o trabalho da cruz? ¿Qué significa el trabajo de la Primeiro cruz? lugar. En primer lugar, A luz da palavra de Deus, la luz de la palabra de Dios penetrando a mente e o coração. atravesando la mente y el corazón. A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. que penetra hasta dividir la mente y el espíritu, Onde a psicologia não penetra. donde la psicología no puede entrar. Ideologia nenhuma penetra ali. Ninguna ideología puede penetrar allí. As filosofias não são capazes de fazer esse trabalho. Las filosofías no son capaces de hacer este trabajo. Elas são juntamente inúteis. Ellas son juntamente inútiles, Só na tua luz é que vemos a luz. porque es en tu luz donde vemos la luz. Então a palavra de Deus penetrando no nosso coração Entonces la palabra de Dios penetrando nuestros e corazones fazendo trabalho duplo e tão lindo. y haciendo un trabajo duplo tan hermoso. Qual é o trabalho da luz da palavra em ¿Y nós? cuál es el trabajo de la luz de la palabra de Dios en nosotros? O primeiro,
El primero, revelar Cristo para nós. revelarnos Cristo. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? ¿Quién es nuestro Señor As Jesucristo? belezas infindáveis dele, Las bellezas inagotables de Él, a glória dele, la gloria de a Él, graça dele, la gracia de Él, a bondade dele, la bondad de Él, a misericórdia dele, la misericordia de Él, tratando com vidas como as nossas. tratando en vidas como las nuestras. Então, a revelação da glória de Cristo Entonces, la revelación de la gloria de Cristo e um trabalho conjunto, não se separa, es un trabajo conjunto que no se a separa, revelação de nós mesmos. donde encontramos la revelación de nosotros mismos. Quem somos nós? ¿Quién somos nosotros? Apesar de sermos regenerados A pesar de aún ser regenerados e habitados pelo Espírito Santo, y habitados por el Espíritu Santo. graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. Mas ainda há tanto em nós que precisa ser mudado. Pero aún hay tanto en nosotros que debe ser cambiado. E esse é o trabalho da cruz. Y este es el trabajo de la cruz. Então, o trabalho da cruz pela luz da palavra de Deus. Entonces, el trabajo de la cruz por la luz. Eu sei que você já ouviu isso, Yo sé que usted ya ha escuchado esto, mas faço minha as palavras de Paulo. pero hago mías las palabras de Pablo. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Donde él dijo que es seguridad decir las mismas cosas. O trabalho da cruz em nós El trabajo de la cruz en nosotros nunca é compulsório, nunca es compulsorio, nunca é automático. automático. Quando Deus nos envia sua luz pela sua palavra, Cuando Dios envía la luz por su palabra, Ele espera uma reação nossa. Él espera una reacción nuestra. Qual é a reação? ¿Y cuál es la reacción? Hebreus 4:2 diz assim: Hebreos 4:2 dice a así. palavra que eles ouviram, La palabra que ellos oyeron, cheia de luz, llena de luz, dos lábios de Moisés, de los labios de Moisés. a palavra que ouviram não lhes aproveitou, La palabra que oyeron no les aprovechó, porque não foi misturada com fé naqueles que ouviram. porque no fue mezclada con fe en aquellos que oyeron. Então não é compulsório. Entonces no es compulsorio. Nós podemos ouvir a palavra do Senhor e dizer: Senhor, agora não. Podemos escuchar la palabra del Señor y decirle al Señor, ahora no, Señor. Senhor, eu quero manter esse canto secreto na minha vida. Yo quiero tener este cuartito secreto en mi vida. Essa coisa me dá tanto prazer. Esta cosa me da Eu tanto não posso placer. viver sem isso. Y yo no puedo vivir sin esto. Senhor, agora não. Señor, ahora no. Então nós resistimos à luz da palavra nos nossos corações. Entonces nosotros resistimos a la luz de la palabra en nuestros E corazones. nós é que perdemos. Y nosotros somos aquellos que O perdemos. que nós perdemos? ¿Qué perdemos? Gozo, Alegría, gozo, alegria alegría, e gozo, gozo, e paz, paz, harmonia. armonía. O que é gozo? ¿Qué significa gozo? Gozo é resultado de harmonia no homem interior. Gozo es el resultado de la armonía en el hombre interior. Se o homem interior não está em harmonia, Si el hombre interior no está en armonía, não há gozo. no hay no há gozo. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados para hermanos, nós concluirmos, para poder terminar, qual é a outra forma do trabalho da cruz em nós? ¿cuál es la otra forma del trabajo de la cruz en nosotros? Primeiro é dizermos sim àquilo que o Senhor tem nos falado na sua palavra. En primer lugar, debemos decir sí a aquello que el Señor nos ha hablado a través de su A palabra. luz da palavra. La luz de la palabra. Porque ela é uma faca afiada de dois gumes. Porque ella es una espada afilada de dos filos. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nunca vamos fugir dessa espada. Nunca podemos huir de esta espada, Uma adaga afiada, que es una adaga afilada, como aquela do sacerdote. como aquella que usaban los sacerdotes, Penetra no sacrifício. que penetraba en aquellos Põe as sacrificios suas vísceras internas. y exponía aquellas vísceras internas. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Y esto es tan maravilloso, mis hermanos. Sem o Senhor, nós fugiríamos disso. Sin el Señor nosotros huiríamos de esto, Porque isso seria horrível. porque esto sería horrible. Imagine se fosse possível colocar aí uma câmera agora na sua cabeça aqui, um dispositivo na sua cabeça. Imagínense si en este momento se coloca un dispositivo, una cámara en su cabeza, Então nós fôssemos nos reunir aqui y nosotros nos reuniríamos aquí e pudesse ser projetado ali num telão. y pudiese ser proyectado en el telón Tudo o que está se passando na sua mente e no seu coração. y sale Todo. aquí todo lo que está pasando en su mente y en su corazón. O que será que você faria? ¿Qué será que usted haría? Acho que você sairia correndo daqui, Saldría corriendo, ¿no es cierto? não é?
Es así, Mas a palavra de Deus pero la palabra de Dios é uma faca afiada de dois gumes. es una espada afilada de dos filos E ela penetra, y ella penetra, dividindo alma de espírito, separando alma de espíritu, juntas de medula. juntas y médulas. E finalmente diz assim: Y por último dice así, ela é apta y ella es apta para separar, julgar, discernir para separar, juzgar, discernir os pensamentos los e as pensamientos intenções do coração. y las intenciones del corazón. Que coisa mais maravilhosa, irmão. Qué cosa más maravillosa, Só a hermanos. palavra de Deus penetra aí. Solo la palabra de Dios penetra hasta Por allí. isso ela é capaz de nos fazer homens e mulheres integrais. Por eso que ella es capaz de hacernos hombres y mujeres íntegras. E qual é a maior causa do nosso sofrimento? ¿Y cuál es la mayor causa de nuestro sufrimiento? Nosso coração é dividido. No es que nuestro corazón es dividido. Essa é a causa do nosso sofrimento. Esta es la causa de nuestro sufrimiento. Nós não temos um único amor, Nosotros no tenemos un único amor, uma única paixão, una única pasión, único alvo. una única meta. Então, a cruz trabalhando pela luz da palavra. Entonces la cruz trabajando por medio de la luz de la palabra. Finalmente, Y finalmente a cruz trabalhando pelas circunstâncias. también la cruz trabajando por medio de las circunstancias, O arranjo da providência de Deus. los arreglos de la providencia de Dios. Ah, meus amados irmãos, Amados hermanos, a verdade é a seguinte: y la verdad es la siguiente. quando nós temos uma esposa ou um marido, Cuando nosotros tenemos una esposa o un marido, o Senhor nos concedeu el Señor nos ha concedido para que, através deles, para que a través de ellos, tanto do significado da cruz seja trabalhado em nós. tanto del significado de la cruz sea trabajado dentro nuestro. Então não pense nisso apenas no aspecto sofrimento, como falamos. Entonces no piense solamente en el aspecto de sufrimiento, como O que hemos significa a hablado. cruz trabalhar pelas circunstâncias? ¿Y qué significa la cruz trabajando por medio de las circunstancias? Por exemplo, quando nós nos casamos, Por ejemplo, cuando nos casamos, que milagre é esse? ¿qué milagro es este? Como podem duas pessoas se unirem? ¿Cómo pueden dos personas unirse? Pensamentos diferentes, Pensamientos diferentes, desejos diferentes, deseos diferentes, prazeres diferentes, placeres diferentes, gostos diferentes, gustos diferentes, perspectivas diferentes, perspectivas diferentes. tudo tão diferente, Todo es tan diferente. sentimentos diferentes. Sentimientos diferentes. Não é assim? ¿No es así? Então o Senhor coloca as duas pessoas juntas. Entonces el Señor coloca estas dos personas O juntas. que Ele quer fazer? ¿Y qué quiere hacer? Quebrantamento. Quebrantamiento. Aprendermos as lições mais profundas. Aprender las lecciones más profundas. Ágape, Ágape. amor sacrificial. Un amor sacrificial. Serviço incondicional. Un servicio incondicional. Humildade, Humildad. paciência, Paciencia. consideração, Consideración. respeito mútuo, Respeto mutuo. verdade, Verdad. sujeição, Sujeción. autoridade, Autoridad. disciplina. Disciplina. Todas essas lições Todas estas lecciones estão envolvidas na vida familiar. están involucradas en la vida familiar. Ou seja, é um arranjo maravilhoso do Senhor. O sea, es un arreglo maravilloso del Señor. Mas o que tem sido feito com casamento e família nos nossos dias? Pero ¿qué ha sido hecho con matrimonios y familia en nuestros días? Não precisamos falar. Ni necesitamos decir nada. O trabalho da cruz através das circunstâncias. El trabajo de la cruz en las circunstancias. Então, amado irmão e irmã, Entonces, amado hermano y hermana, você não está casado com a pessoa errada. usted no está casado con la persona equivocada. O nosso coração é que é errado. Nuestro corazón es el que está equivocado. O Senhor quer usar todas as circunstâncias Y el Señor quiere usar todas las circunstancias para nos quebrantar, para quebrantarnos, para que sejamos transformados de glória em glória, para que podamos ser transformados de gloria en gloria, à sua própria imagem. en la misma imagen. Por isso que quando Paulo fala sobre servir uns aos outros, Por eso cuando Pablo habla de servirnos los unos a los o otros, trabalho da cruz em nós el trabajo de la cruz en é nosotros indispensável. es indispensable. Não somos suficientes No somos suficientes para essa tarefa, para esta a tarea, tarefa do serviço mútuo, la tarea del servicio a mutuo, tarefa dos relacionamentos, de los relacionamientos, a tarefa da convivência,
La tarea de la Não convivencia. somos adequados. No somos adecuados. Quanto precisamos do trabalho da cruz em nós. ¿Y cuánto necesitamos de este trabajo de la cruz dentro nuestro? Para que então esse serviço seja segundo Cristo Jesus. Para que este servicio sea según Cristo Jesús. E então isso será maravilhoso. Y entonces esto va a ser maravilloso. Céu na terra. El cielo en la tierra. Me lembro quando uma vez o irmão Christian Chen, hoje já está com o Senhor, Recuerdo cuando una vez el hermano Christian Chen, que hoy ya está con el Señor, ele foi fazer uma visita ao Atacama, deserto no Chile. él fue a visitar en Atacama, el desierto en Chile. É um lugar realmente maravilhoso. Y ese es un lugar maravilloso. Então há um lago ali, Entonces encontramos un lago allí, onde à noite, com a água está completamente serena, cuando es de noche y el agua está totalmente calma, como um espelho. se ve como si fuese un espejo. E o Atacama é o deserto mais alto e mais seco do mundo. Y el Atacama es el desierto más alto y más seco del mundo. A umidade baixíssima ali. Hay una humedad muy baja allí. Então há laboratórios de astronomia ali. Entonces se encuentran laboratorios de astronomía allí. Então à noite, naquele céu límpido, sem umidade, sem nuvens, Y por la noche, en aquel cielo limpio, sin humedad, sin nubes, o que você vê naquele lago sereno, como um espelho, ¿qué se puede ver en aquel lago sereno como un espejo? à noite? La propia noche. O céu. Se ve el cielo, O céu, as estrelas, na água. se puede ver el cielo y las estrellas en el agua, Porque a superfície do lago é como um espelho. porque aquella superficie de ese lago es como si fuese un espejo. Então o reflexo do céu é perfeito. Entonces el reflejo del cielo es perfecto. Se você olhar para o céu ou olhar para o lago, é a mesma imagem. Y si usted mira hacia el cielo y hacia el lago, usted encuentra la misma imagen. É perfeito. Es perfecto. O que significa isso? ¿Y qué significa esto? O que é a igreja? ¿Qué es la iglesia? É o reflexo do céu na terra. Es el reflejo del cielo en la tierra. Só a igreja Solo la iglesia pode refletir o céu na terra. puede reflejar el cielo en la tierra. Para isso nós fomos chamados. Y para esto es que fuimos llamados. Mas se não houver o trabalho da cruz em nós, Pero si no existe el trabajo de la cruz en nosotros, como nós podemos refletir? ¿cómo vamos a poder reflejar? O que é que nós vamos refletir? ¿Qué vamos a transmitir o reflejar? O que queremos, o que não queremos, o que gostamos, o que não gostamos, Lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que nos gusta, como queremos, quando cómo queremos. queremos, cuándo queremos, Que o Senhor ajude, y que el Señor nos ayude tenha misericórdia de nós y tenga misericordia de nosotros. e aplique esses princípios ao nosso coração. Y pueda aplicar estos principios en nuestro Então corazón. nós poderemos avançar no que compartilhamos essa manhã, Entonces podremos avanzar en lo que hemos compartido en esta mañana. uns aos outros, Unos con otros, uns com os outros, unos con nosotros. mutualidade, Mutualidad. para que Cristo seja glorificado Para que Cristo sea glorificado em nossas vidas e em nossos relacionamentos. en nuestras vidas y en nuestros relacionamientos. O Senhor continue falando no nosso coração. Que el Señor continúe hablando en nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Señor amado, te queremos dar gracias por esta palabra. Guárdala, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que realmente podamos, Señor, andar por este camino de la cruz, Señor, negándonos a nosotros mismos, Señor, tomando nuestra propia cruz y siguiéndote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como tú nos diste el ejemplo, Señor, a poder lavarnos los pies mutuamente, Señor. Que esta palabra mutualidad, Señor, unos a otros, unos con otros, pueda realmente, Señor, ser guardada y practicada en nuestro vivir. Ayúdanos a cambiar, Señor. Cámbianos, Señor, de vasija en vasija. Transfórmanos, Señor. Que no quede solamente esta palabra guardada en la mente o en nuestro cuaderno, Señor, mas que pueda encontrar cabida en nuestros corazones, Señor, dividiendo, separando todo lo que es del alma y dejando lo que es de Cristo, lo que es del Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amém.